Olá, meus irmãos. Gostaria de trazer um tema, uma reflexão a respeito do que a gente tem tratado na Reino de Deus, né? Uma parte da escola bíblica que a gente tem falado a respeito do reino que Jesus Cristo pede no Pai Nosso: venha o teu reino. E a gente iniciou falando a respeito do reino prometido, onde os profetas vinham anunciando que o Messias viria e estabeleceria de fato o reino de Deus. E isso se cumpriu, porque Deus cumpre as suas promessas. De fato, Cristo veio e veio para reinar. Então nós temos ali o segundo ponto, que seria o reino inaugurado pelo nosso Senhor Jesus, que veio para reinar, que triunfou sobre Satanás naquela cruz e na sua ressurreição, podendo agora salvar todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E o terceiro ponto que nós tratamos foi do reino expandido, a tua igreja, né? A igreja de Cristo, fundada sobre a pedra angular e sobre a doutrina dos apóstolos, começa agora a espalhar esse maravilhoso evangelho pelos quatro cantos da terra. E por fim, como tudo isso termina? Então a consumação. Então nós estamos nessa última parte, onde fala da consumação. E para falar da consumação, três grandes linhas teológicas contam como esse fim se dará, como essa consumação se dará. São elas o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. Em todos eles a gente percebe que aponta para um lado que pode incentivar um mais a ser evangelista, outros a se prepararem para uma grande tribulação que virá, outros que conseguem olhar para a história e ver o agir e a soberania de Deus, né, em toda ela. Em todas elas possuem, embora aponte para um dos lados, a gente consegue observar claramente que desde o reino prometido até a sua consumação, Deus é o Senhor da história. E isso deve animar o teu coração e o meu coração. Qual é o problema que você está passando agora? Quais os problemas que você está prevendo que amanhã vai acontecer? E você saber que existe um Deus na qual você pode pedir socorro, porque Ele manda na história, é algo animador demais. Foi animador para os nossos primeiros irmãos, que leram Apocalipse ali, embora estivesse passando uma perseguição, seja ela mais local, seja ela um pouco mais aberta, né? Eles poderiam olhar para o alto e confiar que o Deus que desde o Antigo Testamento vem cuidando, vem anunciando e vem cumprindo a sua palavra era poderoso para enfrentar qualquer império que tivesse de pé naquele momento. E eles provavelmente precisavam, pela perseguição que nós sabemos que os nossos irmãos passaram nos primeiros séculos, e observar que, embora toda aquela injustiça que estava cercando eles pudesse estar afligindo, saberiam que poderiam contar com Deus que escreve a história, e que toda a história, como Apocalipse diz, está destinada para um fim e um propósito que Deus colocou. E um dos propósitos que pode animar o teu coração e o meu coração é: nós venceremos em Cristo Jesus. Nós seremos vitoriosos nele, e de fato nele encontraremos refúgio. E por mais que as quatro linhas, né, umas apontam para uma questão, como Cristo vai voltar, de que forma e quando, quatro pontos são muito claros para ambas as visões. A primeira é que haverá a ressurreição dos mortos. De fato, nós morremos em Cristo, ressuscitaremos com Ele. Ele prometeu, agora a gente não morre para sempre, a gente vai viver para sempre com Ele. Isso é maravilhoso de saber, que Ele tem a soberania dele e que nem a morte mais pode nos vencer. E como diz Paulo, aonde está o teu aguilhão, ó morte? A segunda é que Jesus Cristo voltará. Ele falou que voltaria, né? E como os apóstolos, que quando olhavam para o alto, o anjo veio e disse: por que vocês estão olhando para o alto, homem galileus? Ele não disse que vai voltar da mesma forma que você viu ele subindo. Ele voltará. Todo olho verá que ele vai voltar. Então, se ele prometeu, de fato ele vai voltar para nos resgatar. O segundo é um ambiente de paz e prosperidade. Todo mundo entende. Alguns em que momento que isso vai acontecer divergem, mas que haverá um momento de paz e prosperidade, né, dada ao reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que de fato consumará. E por fim, o quarto ponto que todos os estudiosos concordam, né, é que haverá um julgamento final. Toda injustiça desse mundo será de fato julgada e condenada. Deus fará justiça. Então, bem-aventurados aqueles que amam e têm sede de justiça, porque serão fartos. Continue, persevere. Em breve Ele voltará e Ele vai vir nos resgatar. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Amém.